Olá pessoal, aqui é o professor Luciano, bora para mais uma revisão da nossa aula dessa semana. Estamos falando de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bora para a lousa. Muito bem, vamos voltar à definição e essa função ela está no campo dos números reais, então f, a função, domínio reais contra domínio reais, ou seja, os números reais vão reger essa função. Essa função tem a lei de formação aqui, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então aqui a gente tem o grau 2, por isso que é a função polinomial do segundo grau, onde o A, B e C pertencem aos números reais e A não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero, porque senão nós cancelamos a equação do segundo grau e ela volta a ser uma equação do primeiro grau. Ok? Nós temos aqui alguns exemplos de funções do segundo grau. E aí, vamos definir quem é A, B e C, tá? Então, olha só. Nessa primeira função aqui, nós temos o nosso A igual a 1. Então, veja aqui ó, que eu tenho um A, 1, que multiplica o x quadrado. Se não aparece número nenhum, é o 1, tá? E o A nunca leva o x, nunca leva a variável x. X ao quadrado, x é sempre o número, ok? O B aqui será o 3 e o C será o menos 1, tá ok? Número negativo, sinal de número negativo. Essa função aqui, ela é completa, tá? Completa, vou até escrever aqui, ó. Ela é completa. Por que completa? Porque ela tem o A, B e C. Essa função aqui, ela já é incompleta. Por quê? Olha só. O A aqui é o menos 1. O B, não temos, então a gente coloca 0. Por que não temos? Ó, o B é o termo que leva bx, ele está multiplicando x a primeira. Então, se ele não está aqui, então ele é 0, tá? Tem que saber disso. E o nosso C é igual a 5. Ok? Muito bom. Mais uma. Vou trocar a cor aqui de novo. Nosso A aqui é o menos 2. Menos 2. Muito bem. O nosso B é igual a 4. E o nosso C é igual a 0. É o termo independente, tá? Termo independente não tem x, é só um número. E aqui, no caso, ele é 0. Ó, vamos fazer aqui a outra, né? Aqui aparece só o x quadrado. É uma função do segundo grau? Sim, é. Por quê? Porque aparece o termo ao quadrado. Então, aqui o A vai ser 1, o B vai ser 0 e o C também será 0. Todas essas três são funções incompletas. Ok? Tranquilo. O gráfico de uma função quadrática ou do segundo grau será sempre uma parábola. Parábola é uma curva, né? Muito bem. O coeficiente A é responsável pela concavidade ou abertura da parábola. Então, olha só, quando A é maior que 0, concavidade para cima. Quando A menor que 0, concavidade para baixo. E o coeficiente C indica onde a parábola intercepta o eixo x. Então, olha só, eu tenho lá uma função. E aí, a parábola pode ser para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, ela é para cima. Então, esse C, ele é esse ponto aqui, ó. Ele vai ser 0 e C. É o valor de C
é o ponto que intercepta o eixo x no plano cartesiano. Temos aqui um exemplo para a gente construir o gráfico da parábola, tá ok? E aí, como a gente fez algumas vezes em sala de aula, construir uma tabela e eu tenho que substituir cada valor na função aqui. Então, é pegar o menos 1, colocar no lugar de x, calcular o valor e construir a tabela. Isso a gente fez em sala de aula, não é o nosso objetivo em aula, isso a gente fez uma vez só. E nós vamos construir o gráfico de uma outra forma. Mas aqui, eu quero que você venha observar o seguinte. Aqui está o plano cartesiano. Aí eu achei, tá vendo? Menos 1, quando eu substituir na função, achou o 8. Então, menos 1 e 8, ok? 0 e 3, esse 0, o 0 está para x, o ponto vai ser em cima de y, o ponto está aqui. E assim sucessivamente. E aí eu já tenho o desenho da parábola. Como A é maior que 0, a concavidade para cima. Então, ó, destaquei agora a parábola, tá? Então, desse para esse. Então, você vê aqui que ela vai ser desenhada em cima dos pontos. Aqui são as raízes, aqui é o vértice e aqui é o ponto que intercepta o eixo de y. Veja que esse ponto está aqui na função, tá vendo? Muito bem. Aqui mais um exemplo com a construção da tabela. A função está aqui e a parábola no plano cartesiano. O que eu quero que você veja? Que pegando o valor de x, colocando na função no lugar de x, vai fazer as contas e achar o valor do y, ou g de x aqui no caso. E aí depois cada ponto aqui será traçado, ok? Perceba que o menos 12 não está aparecendo aqui porque foi até o menos 5. Mas você vê que pela trajetória da parábola, ela vai interceptar lá no menos 12 o eixo de y. E observe que o A aqui é menor que 0, tá? Então, concavidade para baixo. E agora a gente apresenta novamente para vocês o vértice do gráfico da função quadrática. Então, as coordenadas do vértice de uma parábola, gráfico da função cuja lei é a f de x, ax ao quadrado mais bx mais c são dadas por. Então, ele quer saber coordenadas que na parábola é chamado de vértice. E o vértice é aquela quando você tem uma parábola com a concavidade para baixo, ela é o pico lá e depois ela começa a decair. Vamos ver isso aqui. Então, ó, o vértice é um par ordenado. Ele é o x vértice e y vértice. Então, como é que eu acho o x vértice? O x vértice vai ser menos b dividido por 2 vezes o a. E o y vértice vai ser, y vértice será menos o delta dividido por 4 vezes o a, ok? Aí você vai achar o par ordenado que é o vértice da parábola. Nós fizemos alguns exercícios em sala de aula, pedindo através da função você encontrar as raízes, o vértice e esboçar o gráfico. Então vamos fazer isso passo a passo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é separar os coeficientes. Então, valor de A, valor de B e o valor de C. No caso dessa função, o valor de A será menos 1, de B, 4 positivo, e de C, menos o 3. Segunda coisa que nós iremos fazer é achar o delta. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C. Ok? Eu quero até destacar isso de vermelho. Só um minutinho só. Pronto. Para a gente ficar bem separatinho os passos que você tem que seguir. Então, olha só.
É só substituir agora. Então, ó, b é 4, então 4 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, e vezes o c, que é menos 3. Então, delta será igual. 4 ao quadrado é 16. E aqui, ó, menos com menos mais com menos dá menos. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, o meu delta será igual a 4. Muito bem. Aí, agora, vamos lá. Quando você acha o delta, você tem que analisar 3 coisas. Quando o delta é maior que zero, eu tenho, então, duas raízes, x1 e x2, ok? Quando o delta é igual a zero, eu vou ter uma raiz que é dupla, elas são iguais, tá? E o delta, quando é menor que zero, não existirá raízes reais. Então, em suma, o que vai acontecer? Quando você tem duas raízes, no caso dessa função, eu vou fazer aqui, ó, eu vou ter ela da seguinte forma, ó, ela vai ter essas raízes aqui, ó, duas raízes, dois pontos vão interceptar o eixo x, tá? Quando é igual a zero, o que vai acontecer? Vou fazer aqui também, ó. Quando é igual a zero, no caso dessa função, ela vai passar no eixo x apenas em um ponto, tá? E quando é um delta menor que zero, as raízes não vão tocar nenhum dos eixos, né? Dessa forma, ó. Ela vai ficar assim, ó. Tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, nós achamos delta igual a 4. Então, será um gráfico aqui, ó, desse tipo. Tudo bem? Então, vamos lá para o terceiro passo. O delta nosso aqui é maior que zero. Se o delta é maior que zero, então, para achar as raízes, eu vou fazer o seguinte, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o a. E aí, vou substituir. Menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, dividido por 2 vezes menos 1. Bom, vou só resolver isso aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó. Menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, dividido por menos 2, que é isso aqui. Bom, quando eu chego aqui, ó, eu vou ter x1 e x2. Então, vamos lá. Vai ficar menos 4 mais 2 dividido por menos 2 e menos 4 menos 2 dividido por menos 2. Vamos fazer as contas, ó. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Então, aqui vai ser menos 1. Ficou um pouco apertado ali, peço desculpa. E aqui, ó, vai ficar menos 4 com menos 2, menos 6, dividido por menos 2. E aí, o x2 vai ser igual a quanto? A 3 positivo. Então, x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 3. Perdão. Não é menos 1, não. Aqui é 1 positivo. Ó. Menos com menos dá mais. Então, aqui é positivo. Falha minha. Vamos lá. Então, essas são as nossas raízes, tá? Eu vou limpar a tela e vamos fazer agora o vértice. Muito bem. Deu uma limpada aqui na tela. Então, para calcular agora o vértice, eu vou precisar do x vértice e y vértice, tá ok? Então, vamos lá. O x vértice será
menos B dividido por 2A, e o y vértice será menos delta sobre 4A. Substituindo, eu tenho aqui, ó, para o B, o 4. Então, menos 4 dividido por 2 vezes menos 1. Isso vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Isso vai ficar igual a 2. O delta é 4, né? Então vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 4, isso é igual a 1 positivo, ok? Então, a gente tem aqui como coordenadas do vértice o 2 e o 1, ok? Bom, gente, agora eu vou colocar as coordenadas que nós obtivemos no gráfico. Então, ó, as raízes é 1 e 3, então, ó, 1 e 3. O vértice nosso é 1 e 2. 2 e 1, perdão. Então, ó, ele tá aqui, ó, seguindo aqui, ó. Ele aqui é o vértice, tá? E o ponto da função aqui, ó, menos 3 é o C. Então, ó, esse C aqui. Então, aqui a gente já consegue já traçar o nosso gráfico, esboçar o nosso gráfico da seguinte forma, ó. Ah, já vou falar também que o A aqui, ó, é negativo. Então, A menor que 0 com cavidade para baixo. Vamos desenhar isso no plano cartesiano. Então, tá aí o gráfico mais ou menos desenhado, mas ele vai ficar nesse formato, juntamente com tudo que nós conseguimos construir ou calcular até esse ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Continue estudando e até a próxima semana. Bom final de semana, fica com Deus e até a próxima. Valeu!